Oiê, tudo bem, gente? Sejam super bem-vindos e super bem-vindas a mais essa aula. A gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, acho muito importante. Acho que para além da gente saber falar sobre esse tema na redação, a gente precisa se preocupar cada vez mais com ele, porque ele diz respeito à nossa vivência, ele diz respeito à nossa humanidade e ele diz respeito a como nós vamos nos comportar com os próximos acontecimentos que vão aí ser, né, palco da nossa vida nos próximos anos. Então a gente precisa se preocupar muito com saúde mental, né? Saúde mental é o centro para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga viver de uma forma plena a nossa vida aqui nessa terra com os nossos relacionamentos e faça isso da forma mais tranquila possível, sem pirar, né? Saúde mental é uma das grandes preocupações do nosso século e será uma das grandes preocupações dos próximos, com certeza, porque cada vez mais a gente tem mais informação para administrar, mais sentimentos novos com os quais lidar e a gente precisa aprender a fazer isso, certo? Então, bora lá falar sobre esse tema que é bastante importante. Vou começar, como sempre, apresentando para vocês alguns dados, né? Então, o primeiro dado aqui, segundo a OMS, o Brasil é o país com mais pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Então, olha que interessante, gente. 9,3% da população é ansiosa no Brasil. Isso é o triplo da média mundial, né? Então, a média mundial está ali mais ou menos no 3%, né? E o Brasil está no 9,3%. Então, nós temos muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade no Brasil. Muito bem, 5,8% da população brasileira tem depressão. É uma taxa maior que a de 4,4%, que é a mundial, né? Então, 4,4% da população mundial tem depressão, no Brasil são 5,8%. Aqui, queria chamar a sua atenção para um fenômeno que a gente chama de subnotificação. O que é a subnotificação, gente? Nós não sabemos de todos os casos de depressão. Por quê? Porque não são todas as pessoas que procuram ajuda para questões psíquicas. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? A gente tem um preconceito muito grande ainda com procurar ajuda para transtornos psíquicos, para ansiedade, para depressão, para trabalhar com os lutos, com as tristezas, com as nossas preocupações. Então, como a gente não tem, muitas vezes, uma procura por ajuda profissional, nem sempre a gente tem o diagnóstico de depressão. Então, a gente tem o fenômeno da subnotificação. Nós não ficamos sabendo de todo mundo que tem depressão no Brasil. Mesmo assim, o número é alto já, né? Então, só para dizer para vocês que provavelmente o número é mais alto ainda que esse que está aqui, tá? Suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Gente, esse número é seríssimo, né? É um número para a gente pensar que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. O que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que a juventude, principalmente, está sofrendo de transtornos psíquicos, está sofrendo de transtornos de ansiedade, está encontrando no suicídio uma forma de sair do sofrimento, porque não consegue falar sobre isso, não consegue espaço para viver os seus sentimentos de forma plena, não consegue espaço para, de alguma maneira, expressar esses sentimentos e poder trabalhar com eles. Então, isso aqui também é um número muito sério que vai dizer bastante sobre a nossa realidade, né? 32% dos brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Gente, burnout é a epidemia deste ano, né? Então, a gente vai ter aí 2019, 2020 com crescimento altíssimo de número de casos de burnout. Por quê? O burnout é uma doença psíquica relacionada à estafa mental por excesso de trabalho ou de estudo. Então, o que acontece no burnout é uma estafa que chega num nível que a pessoa não consegue mais trabalhar ou não consegue mais estudar. Então, a gente tem também um número grande de casos de burnout entre estudantes, né? Então, por que isso? Porque você estuda tanto ou você trabalha tanto sem descansar,
sem conseguir dar um descanso para a sua cabeça, para o seu corpo, sem cuidar da sua saúde, então se alimentando mal, dormindo mal, o que acaba levando a uma sobrecarga do cérebro, né, que vai derivar na síndrome de burnout. Então, numa ansiedade excessiva, no não conseguir levantar da cama, numa estafa que faz com que o sujeito não consiga fazer mais nada, né, gente? Então, o burnout, ele é muito sério também, é uma realidade cada vez mais presente, tanto nas empresas quanto nas escolas, nas faculdades, em que os estudantes também estão estudando excessivamente, se cobrando excessivamente, e isso acaba levando a essa síndrome que também é muito séria e que acaba incapacitando a pessoa de continuar suas atividades, tá bom? Então, chamando atenção aí para esses fenômenos, né? Fenômeno da ansiedade, fenômeno da depressão, fenômeno do suicídio, fenômeno do burnout. Todos esses fenômenos estão dentro desse grande guarda-chuva temático que é a saúde mental. Então, a gente precisa pensar em todos esses fenômenos dentro da saúde mental e pensar por que a gente tem visto uma incidência cada vez maior dessas questões na nossa sociedade, né? Quais são os problemas que levam a isso, que tipo de argumentação a gente pode costurar para falar de saúde mental, então. Vamos lá ver? Quais seriam as possibilidades de uma argumentação, então, para esse tema? Ó, a gente pode falar, então, que a primeira grande causa dessa questão da incidência, da maior incidência, né, de questões psíquicas, doenças mentais, né, é o modo de vida que nós temos hoje. Então, qual é o nosso modo de vida? A gente está sempre correndo, a gente trabalha muitas horas por dia, nós estamos expostos a um excesso de estímulos digitais. Então, o nosso cérebro não tem oportunidade de descansar. E a gente não pode parar, né, gente? A gente precisa estar sempre produzindo, a gente precisa estar sempre fazendo, porque se a gente não está sempre produzindo, fazendo, a gente é desvalorizado, tanto no nosso emprego quanto no nosso estudo, pela gente mesmo, muitas vezes, né? Então, nós nos cobramos um excesso de produtividade, a gente tem que estar sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente tenha que ser, enfim, sempre produtivo e também sempre feliz, né? Coloquei isso aqui para vocês. A gente tá nesse modo de vida da correria e da superprodutividade e a gente também tá vivendo uma ditadura da felicidade, né? Então, todo mundo precisa estar bem o tempo inteiro, a gente fica olhando ali as fotos das pessoas nas redes sociais, sempre muito felizes e lindas, em lugares maravilhosos e ricas, enfim, né? E a gente fica lá se matando, parece aquele cavalinho ali, né, atrás da cenoura, e a gente fica correndo ali naquela esteirinha, né, achando que uma hora a gente vai conseguir a grande felicidade, o grande sucesso, o grande dinheiro, enfim. E nós estamos buscando isso constantemente. Quem vai falar sobre esse modo de vida que nós levamos, que considera a superprodutividade, né, que considera que a gente tem que estar correndo o tempo inteiro, que considera que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, é um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, né? O Han, ele vai escrever um livro que se chama Sociedade do Cansaço, em que ele vai falar justamente sobre esse excesso de produtividade, sobre o fato de que, na atualidade, nós somos levados a esse turbilhão de atividades que nós temos que realizar se a gente quiser ser feliz e se a gente quiser ter sucesso. Muito bem, como a gente está nessa lógica, então, de superprodutividade, buscando a nossa felicidade de uma maneira constante, a gente acaba não tendo tempo para lidar com as nossas emoções, para lidar com os nossos sentimentos, para passar pelos nossos processos psíquicos, né, gente? Nós precisamos, enquanto seres humanos, de tempo para sedimentar emoções, de tempo para aprender. A gente precisa de tempo para conseguir lidar com aquilo que nos acontece. E hoje, o que a gente faz? A gente está na correria, a gente vai passando por cima de tudo que acontece pra gente, né? Então, eu não tenho tempo de ficar triste, eu não tenho tempo de ficar doente, eu não tenho tempo de contemplar, de observar, de ficar com a minha família, de ficar com as pessoas que eu gosto. Então, todas aquelas atividades que mantêm a minha humanidade, né?
as minhas relações humanas, o meu descanso, o meu ócio, a minha capacidade reflexiva, tudo isso, gente, vai ficando de lado em prol dessa superatividade, dessa superprodutividade. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai varrendo para debaixo do tapete tudo que acontece. Ah, eu tô cansado, mas não. Ah, eu tô triste, mas não. Ah, aquilo me incomodou, mas não. Não posso pensar nisso porque senão eu não vou trabalhar. Não posso pensar nisso porque senão eu não vou conseguir estudar. E aí a gente vai passando por cima dos nossos sentimentos, em vez de viver, em vez de lidar com eles, em vez de sedimentar o que a gente está sentindo e aprender com isso, né? E aí o que acaba acontecendo é uma perda da nossa capacidade contemplativa. A gente não consegue mais olhar para as coisas, esperar o tempo que precisa para a gente entender o que está acontecendo, porque a gente precisa estar sempre correndo e a gente precisa estar sempre produzindo. Não existe lugar para o repouso, para o descanso, para a contemplação, para aproveitar as minhas relações. Então, o que acaba acontecendo é que eu não invisto mais nas minhas relações, então essas relações vão ficando de lado, eu não invisto mais em mim mesma, eu não descanso, eu não consigo aproveitar os meus momentos de ócio e eu vou então ter que estar sempre bem, né? Eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre produzindo. E isso, gente, é uma grande mentira. Ninguém está bem o tempo inteiro, ninguém é produtivo todos os dias. Então, a gente vai fingindo que é assim, vai passando por cima dos nossos sentimentos, até que a gente chega numa situação de cansaço absoluto, né? E aí a gente começa a fazer o quê? Usar medicamentos em excesso, né? Então, você começa a tomar um remédio para dormir, você começa a tomar um remédio ali para dor porque você não pode ficar parado aquele dia, você não pode descansar, você não pode ter uma dor de cabeça, você não pode ficar gripado porque, né, tem que tomar um remédio porque tem que ir trabalhar ou tem que ir estudar. Então, você não pode ficar triste, você não pode ficar doente. Então, você vai tomar um antidepressivo, você vai tomar um calmante, você vai tomar um antigripal. E aí a gente vai, né, consumindo um monte de medicamento, consumindo um monte de droga para que a gente possa continuar produzindo. E, gente, estou falando aqui, né, das drogas, remédios, né, mas é só a gente pensar no excesso de café, né, é só a gente pensar, enfim, no excesso de substâncias que a gente vai usando para conseguir se manter produtivo também. Então, olha que louco, né? A gente usa um monte de substâncias para se manter acordado e conseguir ser produtivo, e aí a gente vai e usa um monte de substâncias para conseguir dormir e descansar. Então, você toma café o dia inteiro, aí depois você toma calmante para dormir. Por que isso, né, gente? Olha a loucura. Porque a gente não consegue arranjar um equilíbrio entre descanso e trabalho. A gente está sempre trabalhando, a gente está sempre cansado, a gente está sempre correndo. E claro que isso vai derivar em problemas psíquicos, né? É claro que isso vai derivar em um cansaço absoluto, em um uso excessivo de medicamentos, que vai trazer efeitos para a nossa saúde física e mental, né? Não tem como isso não trazer efeitos para a nossa saúde física e mental. Então, essa é uma argumentação que a gente pode pensar aqui para a questão da saúde mental. Um outro argumento aqui que a gente poderia construir juntos é a questão do preconceito com o tema. Então, quantas pessoas não têm preconceito ainda, né? Com depressão, com ansiedade, com esses sintomas psíquicos que a gente apresenta, né? Então, há uma dificuldade das pessoas em buscar ajuda porque há um preconceito com as questões psíquicas, né? E há uma confusão com outras causas. Vejam, gente, as questões psíquicas, elas têm causas que são importantes de serem investigadas, causas físicas, emocionais, que devem ser tratadas por um profissional, né? E o que acaba acontecendo? Há uma confusão com outras causas, né? Então as pessoas falam, isso é falta de Deus, isso é frescura, isso é preguiça, né? Quando na verdade a pessoa está passando por um quadro de depressão, de luto, de ansiedade, e ela precisa de uma ajuda profissional, né? Então, se eu tenho um preconceito com o tema, isso gera uma dificuldade, né, de buscar ajuda. Isso é agravado por esses discursos que confundem as causas com outras questões religiosas, né, de preguiça, de frescura, enfim, que vão minimizar essa dor psíquica. E isso vai fazer com que
essas pessoas não tenham um tratamento profissional adequado. Então, muita gente não tem o tratamento que deveria ter para depressão, para ansiedade, para esses transtornos que experimenta. E aí, o que vai acabar acontecendo, gente, é que eu tenho uma piora desse quadro. Então, olha que interessante, em vez de eu melhorar, né, em vez de eu procurar um tratamento ali de um profissional e conseguir melhorar, não, eu vou ter uma piora do quadro porque não há um tratamento adequado. Então, esse também é um argumento importante de vocês trazerem aí, relacionado à questão do preconceito, a essa confusão com outras causas e a essa piora do quadro por falta de ajuda profissional. Beleza? Muito bem. Por último, trouxe para vocês aqui um repertório específico. O título tá errado aqui, gente. Vou só, ó, prontinho. Vou riscar aqui. Então, saúde mental, ok? Muito bem. Not Alone, que é um documentário da Netflix que vai trazer uma garota que, de alguma maneira, estava ali muito próxima de uma amiga que cometeu suicídio na adolescência, e ela vai fazer várias entrevistas com outros adolescentes que experimentam questões psíquicas, tá? E essas entrevistas, elas vão ser entrevistas muito bacanas para a gente entender o lado de quem passa por esses sentimentos, certo? E para a gente entender também o quanto é importante a gente conseguir falar desses sentimentos. Então, um documentário bem legal que tem lá na Netflix. Eu indico fortemente que vocês vejam, porque ali tem o discurso mesmo de quem passa por esses problemas e a gente consegue ter uma dimensão muito clara, né, de como são esses sentimentos e como são essas confusões de sentimentos pelas quais passam essas pessoas. Coloquei aqui o filme Coringa também, né? Que foi um filme que, esse último filme do Coringa, né, de 2019, foi um filme que tratou de uma maneira muito direta dessa questão do transtorno psíquico. Então, como muitas vezes a gente tem, né, esse preconceito, a gente minimiza essa dor, a gente acha que essas pessoas não precisam de ajuda profissional, né, a gente faz piada disso e o quanto que isso piora esses quadros psíquicos, essa falta de ajuda profissional, que é justamente o que eu estava falando no nosso argumento anterior aí. E ele fala ali uma frase no filme, né, que é bem emblemática em relação a isso, que é, né, ele diz, as pessoas querem que uma pessoa que tem um transtorno mental haja de uma forma como se ela não tivesse o transtorno mental, né? Então, como assim, né? Se eu tenho um problema, eu vou agir como alguém que tem, não como alguém que não tem, né? Então, isso esboça bem, expressa bem essa questão do preconceito, né, com as pessoas que têm transtornos psíquicos, transtornos mentais. Então, um filme bem interessante também, bem forte, né, gente, para falar sobre essa questão da saúde mental. Muito bem. E o último, gente, é o Divertidamente, que é uma animaçãozinha bem legal, né, que vai mostrar de uma forma bem descontraída como é que funcionam as nossas emoções e o quanto é importante a gente ter um equilíbrio entre as nossas emoções, né? Então, não adianta eu ser só feliz, eu não vou ter só alegria, né? Eu tenho que ter a tristeza também, eu tenho que ter a raiva também. Todos esses sentimentos fazem parte da minha humanidade e eles vão, de alguma maneira, equilibrar ali o rolê, né? Vão fazer com que eu consiga viver bem, porque todos eles fazem parte da minha humanidade. Então, eu não posso simplesmente ignorar a tristeza, ignorar a raiva, eu tenho que passar por esses sentimentos, porque inclusive são eles que me ensinam a ter alegria de forma mais genuína, né? Então, essa animação é uma das minhas preferidas da vida, eu gosto demais. Eu acho que vocês já conhecem, mas se não conhecem ainda vale muito a pena ver o Divertidamente, que também é um ótimo repertório para tratar de questões relacionadas à saúde mental. Muito bem? Então, Not Alone, o Coringa e Divertidamente são aí as minhas indicações para vocês de repertório específico dentro desse tema da saúde mental. Combinado, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa conversa. Eu gosto bastante desse tema, acho muito importante a gente tratar dele sempre. Se você, né, tá sentindo aí, para além de uma tristeza, de um luto, uma ansiedade muito grande que está te incapacitando, se você está sentindo uma tristeza muito grande que está te impedindo de fazer as coisas todos os dias,
Busque ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. É importante a gente criar uma rede de apoio, é importante a gente procurar ajuda profissional, porque a nossa saúde mental tem que estar em primeiro lugar para que a gente possa ter uma vida mais plena. Combinado, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui, então, e a gente se vê na próxima aula. Um beijo!